Bem, pessoal, voltamos então com mais uma videoaula para o módulo 3 da disciplina de História da Filosofia Medieval. E nesse módulo, nessa videoaula, nós estamos estudando a filosofia da linguagem, alguns elementos da filosofia da linguagem e da lógica no medievo. Nós já estudamos na videoaula passada alguns elementos da filosofia de Agostinho, já estudamos Pedro Abelardo. Agora a gente começa a estudar um tópico que foi bastante conhecido, bastante debatido na Idade Média, que é justamente o problema dos universais ou a questão sobre o estatuto dos termos universais no medievo. E para ilustrar esse tópico, eu escolhi e apresento para vocês hoje 3 posições que são fundamentais, que são a posição de Boécio, a posição então de Abelardo e no século XII com Rosselino e Guilherme de Chambord, e também no século XIV Guilherme de Ockham e já o seu nominalismo e a sua teoria do ato mental. É importante que a gente tenha em consideração que vamos primeiramente fazer uma introdução com Porfírio e entender o que significa então esse tema dos universais e para depois estudar esses pontos. Começa então com uma apresentação do problema do problema teórico então dos universais, né? Ou a questão do estatuto dos termos universais. Esse é um tema que pode ser estudado de diversos pontos de vista, né? Ele pode ser um tema lógico, ele pode ser um tema estudado de um ponto de vista ontológico, ele pode ser um tema estudado apenas em nível semântico, nível da linguagem, ou também no nível epistemológico. Primeiramente, o que é universal, né? São ideias gerais que utilizamos no nosso discurso, tais como animal, né? Uma ideia de gênero, ou de homem, uma ideia de espécie, né? A definição clássica de um termo de um universal é atribuído a Aristóteles na Metafísica, no livro 8, onde ele diz que universal é aquilo que é apto por natureza a ser predicado de vários. Essa então seria a definição de universal. Repito, então, universal é aquilo que é apto por natureza a ser predicado de vários. A questão do estatuto dos termos universais, ela foi introduzida no medievo através da obra Isagoge de Porfírio, que foi traduzida por Severino Boécio, como nós vimos já aqui em aulas passadas. A Isagoge era um tratado de lógica utilizado nas obras neoplatônicas, nas escolas neoplatônicas, e apresenta noções gerais da lógica aristotélica e da lógica neoplatônica, e desenvolvendo uma teoria dos predicáveis. A teoria dos predicáveis, ela, em termos gerais, ela diz respeito às formas que um predicado pode se relacionar com o sujeito dentro então, de uma sentença. Segundo o Porfírio, essa relação ocorre de 5 formas, né? Existem então a espécie, o gênero, a diferença específica ou apenas diferença, aquilo que é próprio ou propriedade e então o acidente. A diferença é algo que é introduzido por Porfírio e é aquilo que separa então espécie e gênero. Se a gente for, por exemplo, tomar como exemplo o ser humano, né, ou o homem, em termos assim gerais, nós podemos dizer que humano, né, é a espécie, enquanto que animal é o gênero, né,
Racional seria então a diferença. A fala, ou o ato de falar, poderia ser um atributo que é particular de uma espécie, então seria o que é próprio, enquanto que o acidente é aquilo que é dado a um indivíduo sem prejudicar a sua existência. Por exemplo, ter a cor do cabelo ruivo. Né? Cor do cabelo ruivo é apenas um acidente e não prejudica a existência no caso, ser humano individual. A teoria dos predicados, ou dos predicáveis, nos permite construir uma hierarquia entre as categorias, entre os gêneros. E aí nós chegamos então à famosa árvore de Porfírio, uma metáfora que é bastante conhecida nos manuais, em que através da ideia de gêneros supremos e gêneros subordinados, podendo-se então apontar a diferença entre eles, pode-se então fazer uma hierarquia entre os gêneros, entre as categorias. Pois bem, enquanto que o acidente e a propriedade são termos particulares, o gênero e a diferença e a espécie, gênero, diferença, espécie, então, são termos que são compartilhados por muitos, portanto, são universais. Porfírio coloca 3 questões acerca do estatuto ontológico dos termos universais, a saber, cito, antes de mais, no que se refere aos gêneros e às espécies, a questão é saber se eles são realidades em si mesmas ou apenas simples concepções do intelecto, e admitindo que sejam realidades substanciais, se são corpóreas ou incorpóreas, se, enfim, são separadas ou se apenas subsistem nos sensíveis segundo estes. Porfírio deixou essas perguntas sem respostas. Ele não respondeu nenhuma delas, apenas elencou. Por que ele não respondeu? Porque julgava que era um tema, digamos assim, que ultrapassava os limites da obra, que era apenas uma obra de um manual introdutório sobre a lógica, então não competiria, não valia a pena entrar nessas questões, digamos assim, ontológicas. No entanto, essa síntese de Porfírio, se tornou a caracterização do que veio a ser debatido durante todo o medievo e que hoje conhecemos como, então, o problema dos universais. Utilizamos um esquema para mostrar esse problema, como o Porfírio, então, resume esse tema. Então, quanto aos universais, então, gêneros e espécies, ou são realidades subsistentes, ou então são simples concepções do intelecto. Se são realidades subsistentes, é importante saber se são corporais ou incorporais. E se são incorporais, é importante saber se são separadas das coisas sensíveis ou se são situadas nas coisas sensíveis. Então esse é o problema dos universais de uma forma assim canônica, essas 3 perguntas, elas resumem muito bem o que seria então o problema dos universais e o que cada autor que quisesse responder a essas perguntas teria que passar por elas. Boécio, que traduziu e comentou a Isagoge, apresentou uma resposta para as questões levantadas por Porfírio. Para Boécio, os termos universais existiriam fora da mente, seriam incorpóreos e não estariam separados dos indivíduos, exceto no pensamento. Segundo ele, o universal é aquilo que é comum em muitos. Gênero e espécie são entendidos como uma similaridade abstrata, ou uma certa semelhança abstrata, dos indivíduos particulares.
Nesse sentido, por exemplo, a humanidade, né, uma ideia geral, humanidade, seria então uma semelhança abstrata entre vários seres humanos. Né? Tem vários indivíduos e essa semelhança abstrata é o que a gente poderia então chamar de humanidade. Ela então seria incorpórea, mas existiria fora da mente, ou seja, existiria nos indivíduos. Com isso, a posição de Boécio é, digamos assim, um realismo moderado, né? Ou uma posição ontogesiológica, né? Uma baita de uma palavra, ontogesiológica. Isso é por quê? Porque ontológica, em virtude de admitir a existência dos termos universais nas coisas, né? E gesiológica, enquanto entendemos por essa expressão o domínio do discurso que trata da natureza e origem do conhecimento em geral. Pois bem, essa então é a primeira resposta do problema dos universais no medievo que a gente encontra, e temos em Boécio um realismo moderado. No século XII, né, nós já vimos aqui nas videoaulas passadas como a dialética, a lógica ganha bastante ênfase, é bastante discutida no século XI, XII, e novamente essa questão dos termos universais, elas retomam, voltam, né, em discussão, voltam em pauta. E no século XII nós temos basicamente três posições que se colocam, né, e são, digamos assim, bastante difundidas. Por um lado, né, temos a posição do Rosselino, que foi mestre de Abelardo, e que defendeu que os universais, como gêneros e espécies, não passavam de flatus vocis, isso é, meras emissões de voz. O Rosselino negava, então, a existência dos universais fora do discurso. Para ele, né, cito uma passagem que o Gilson resume muito bem, cito, para ele o termo homem, né, enquanto aqui então, enquanto espécie, não enquanto indivíduo, não designa nenhuma realidade que seja em qualquer grau a da espécie humana. Como todos os outros universais, este corresponde apenas às duas realidades concretas, nenhuma das quais é a da espécie. Por um lado, há uma realidade física do próprio termo, isto é, da palavra homem, tomada como flatus vocis, ou emissão de voz. Por outro, há os indivíduos humanos que essas palavras têm por função significar. E não há nada mais que se encontre por trás dos termos que utilizamos. Então essa basicamente seria a posição de Rosselino. Por outro lado, né, numa outra ponta da corrente, temos o Guilherme de Champeaux, que defendeu que os universais eram essências materiais comuns, que constituiriam tanto as espécies como os indivíduos. Isso é, haveria uma essência material chamada então de res universalis, existiria então essa coisa universal nas determinações particulares nos indivíduos particulares. Essa então, de um lado, Guilherme Rosselino, que apenas diz que os universais são apenas emissões de vozes, não existiriam fora do discurso. Por outro lado, então, tu tem Guilherme de Champeaux, que seria um
defensor de um realismo, né? Existiria então essa coisa chamada, essa essência universal, que estariam nos objetos particulares. Diante disso, o Abelardo se pergunta, né? E isso está na história das minhas calamidades. Ele diz que, uma vez que é certo serem os gêneros e as espécies universais, indaguemos se estas se aplicam apenas às palavras ou também às coisas. E o importante passo que o Abelardo vai fazer, né, nesse debate é justamente trabalhar essa questão não mais num nível ontológico, mas sim num nível semântico. Quando a gente se pergunta se as palavras, se os termos universais, como gênero e espécie, eles existem como as coisas, ou seja, eles têm um estatuto, qual seria esse estatuto? A gente está falando em um nível ontológico, ok? Essa é a resposta, por exemplo, de Boécio, também no nível ontológico, a resposta de Rosselino, a resposta de Guilherme de Champeau também se dá no nível ontológico, ou seja, quando se afirma que existe essa res material, essa res universalis, ou seja, essa coisa universal, da qual os termos universais se referem. Já em Abelardo, e por exemplo, veja que Rosselino também trabalhou dentro de um nível do discurso, ou seja, então trabalhando no nível semântico. O Abelardo, de certo modo, também vai trabalhar e vai, digamos assim, dar um passo nessa discussão ao dizer que, quando tratamos dos temas dos universais, deveríamos então abordar dentro de um nível semântico. O mestre Abelardo, ele rejeita tanto o nominalismo do seu mestre Rosselino, quanto o realismo do Guilherme de Champeau, propondo então uma via intermediária. Ele entende que seria um absurdo pensar que indivíduos como Manuel, Sérgio, Pedro, João, Eva, enfim, qualquer indivíduo que vocês pensem, eles não teriam nada em comum. Seria um absurdo pensar que eles não teriam nada em comum. O termo universal, humanidade, se aplica aos indivíduos porque eles têm uma certa semelhança. Então não seria apenas um flatus vocis, ou seja, apenas uma emissão de voz. No entanto, o próprio Abelardo nega que exista uma entidade substancial como aquilo de espécie humana, presente inteiramente em cada indivíduo. Isso implicaria em dizer que o indivíduo, então, Manuel, deveria ser idêntico com o indivíduo Sérgio, ou com o indivíduo Pedro, e assim por diante, e que ele existiria em dois lugares ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, o que seria, então, um absurdo do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista que seria digamos assim, um crime, entre aspas, uma afronta ao princípio da não contradição, ou ao princípio da identidade. Pois bem, Abelardo propõe então que os universais existem como conceito e possuem status communis, ou seja, um comum status no qual podemos acessar pelo processo de abstração, né? E aí cito uma passagem do livro do professor Manuel Vasconcelos, em que ele resume muito bem esse tema. Os gêneros e as espécies não podem ser reduzidos à realidade física do som, eles são bem mais do que isso, uma vez que constituem palavras significativas, isto é, elas oferecem um significado comum às coisas, significado este que está conexo com a realidade, uma vez que
ele é aprendido na realidade. Entende Abelardo que mesmo que uma determinada realidade não mais existisse, os universais deixariam de existir enquanto nomes que designam algo. Ou seja, os universais deixariam de existir enquanto nomes que designam algo. No entanto, permaneceriam a sua função significativa. Abelardo diz que mesmo que não existisse nenhuma rosa, ainda assim o nome designativo da rosa persistiria, pois continuaria sendo possível dizer a rosa, então apenas um nome, não existe. E aí voltamos então a um tópico que vimos na videoaula passada, sobre aquelas inovações de Abelardo. Olha bem, uma dessas inovações de Abelardo justamente tem implicações no tratamento do problema dos universais, né? Pois bem, uma outra resposta, né, digamos assim, já 2 séculos mais tarde, já no século XIV, vem com Guilherme de Ockham, em que ele vai trabalhar o problema dos universais dentro de uma teoria, da teoria do ato mental, né? O Guilherme de Ockham abordou esse tema em diversas obras, né? E é possível observar uma certa mudança de posição da sua obra do Scriptum, que é uma obra da juventude, para as demais obras, né, posteriores, onde então ele desenvolve e apresenta a teoria do ato mental. O ponto de partida para tratar a questão dos universais em Guilherme de Ockham é a primazia do conhecimento das coisas singulares. E a gente vai voltar a isso mais à frente quando iremos trabalhar alguns elementos da teoria do conhecimento no medievo, né? Mas em Ockham, que é importante ressaltar, é que apenas o indivíduo, apenas aquilo que é individual, ele existe. Para Ockham, de acordo com o princípio da singularidade do real, toda realidade extramental, ou seja, tudo aquilo que está fora da mente, é imediata e essencialmente singular, individual. Fica excluída nesse sentido toda e qualquer possibilidade de existência do universal extra animam. Assim, os universais não possuem existência real, mas apenas mental. Mas Ockham nega que exista um status communis entre os indivíduos que possibilitaria então o emprego do termo universal. Um termo universal, em Ockham, seria apenas uma representação mental da coisa. Claro que existem características comuns entre os indivíduos, de modo que se possa empregar o termo universal. Universal, então, diz Ockham, e aí eu cito um trechinho da Suma Lógica, em que ele diz: universal é uma intenção singular da própria alma, capaz de ser predicada de muitas coisas, de modo que, pelo fato de se destinar a ser predicado de muitas coisas, não representando a si mesma, e sim essas muitas coisas, se chama universal. Ou seja, o universal não digamos assim, não se destina, como ele é destinado a ser predicado de muitas coisas, ele por si ele não carrega uma representação por si só. Ele acaba carregando muitas representações, ou seja, muitas representações das coisas que realmente existem. A mente, né, ou como preferiam os medievais, a alma, ela realiza um ato mental, um ato de inteligir, e abstrai das coisas particulares as semelhanças, excluindo as diferenças acidentais, né? Que são as diferenças acidentais?
né? São os acidentes, são aquilo que muda de um indivíduo para o outro, mas que não prejudica a sua existência. Lembram, né, do cabelo, a cor do cabelo, por exemplo, pode ser preto, loiro, ruivo, vermelho, azul, etc. Né? Ou seja, a cor do cabelo não importa, é apenas um acidente. Pois bem, no interior da própria alma, né, na própria mente, se forma um conceito, e esse seria então um conceito confuso, que se refere a diversos seres particulares, que é predicado de uma pluralidade de seres, e nesse sentido então é universal. O próprio professor Pedro Leite Júnior, que tem uma obra sobre o tema dos universais no medievo, em que vale a pena a leitura, ele comenta justamente que essa própria confusão, né, esse conceito confuso, é a própria fonte da universalidade desses conceitos como gênero e espécie. Pois bem, nesse sentido, o Ockham aborda o problema dos universais em um nível apenas semântico e não mais ontológico, né? O tema dos universais ele volta a ser debatido, principalmente na modernidade, após a volta da virada linguística, né? E se vocês, quando vocês forem estudar autores como Frege, Carnap, próprio Wittgenstein, Quine, onde se procura, né, a referência de termos, de nomes próprios, vocês vão notar que há uma certa semelhança, né? Não digo que seja igual, mas há uma certa semelhança então com esse tema que foi dos universais, que foi amplamente debatido no medievo. Bem, pessoal, seria isso para a aula de hoje. Lembrando então que a gente apresentou o que seria então o problema dos universais, a resposta do Boécio, a resposta e as posições então de autores do século XII, com Rosselino, Guilherme de Champeaux, Abelardo, e a posição de Guilherme de Ockham sobre este tema. Pessoal, era isso. Voltamos então na próxima semana, na próxima videoaula, já abordando então o módulo 4. A todos, né, saudações e até logo.